Olá, me pediram para a gente estar fazendo a palestra, então, rapidinha hoje, né? Então, a gente segue fazendo a palestra sobre o tema Mundos Regeneradores, o item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 16 a 18. Então, para a gente hoje, nós vamos ler só um pedacinho, né, do Evangelho, mas antes da gente começar, eu queria a definição de regeneração, né, tanto no dicionário quanto nas obras espíritas. Então, no dicionário, a gente encontrou o significado de regeneração dizendo que é um substantivo feminino, né, que é uma palavra feminina, que tem a ação ou efeito de regenerar ou regenerar-se. Reforma no sentido de melhorar a renovação moral ou espiritual. Isso no dicionário Aurélio. No dicionário espírita, né, no livro Espiritismo de A a Z, a gente encontra a definição retirada do livro da Zilda Gama, Dor Suprema. É o alvo absoluto da existência humana. A gente para e pensa, o alvo absoluto né, para qual nós fomos destinados, ou para que a gente espera, né, almeja, seria a perfeição. Será que, então, a regeneração é a perfeição? E aí a gente encontra no livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa definição para a gente, da seguinte maneira: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, já de cara a gente vê que não é a destinação completa, não é a perfeição, né? Como fala lá no livro da Zilda. Ela diz, o alvo absoluto da existência. Então, a gente vai tentar entender. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo e vai se depurando, vai deixando aquelas mazelas de lado. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos. Ou seja, nos mundos regeneradores, a gente ainda está sujeito à matéria, mas ela já exprime, né? Ela já sente um pouco mais de liberdade. Ela já tem um pouco mais de noção do que é tudo no universo de uma forma geral. A gente já começa a entender para que a gente está nessa terra. Mais liberta das paixões desordenadas do que sois escravos, do que a gente está escravo nesse momento. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura e do ódio que sufoca. Então, a alma, né, a gente, né, melhor dizendo, quando a gente estiver no mundo de regeneração, a gente vai estar mais liberto dessas paixões que deixam a gente, de uma forma ou de outra, escravizado. Né? Um pouco melhor dos nossos orgulhos que fazem com que a gente fique refém da nossa própria sorte, né? Então, essas coisas todas que sufocam a gente, que fazem com que a gente fique mal. Em todas as frontes, ou seja, em todos os rostos, se vê escrito a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as leis. Então, todas as pessoas que estão no mundo de regeneração, elas já entendem melhor essa necessidade de fazer o bem, a importância de fazer o bem, de ser melhor, né? Então, a gente pode dizer que a Zilda não está errada, né? Que o espiritismo de A a Z não está errado. É o alvo da existência. A gente vai estar começando a caminhar para a perfeição. A gente já vai estar dando um passo um pouco mais largo, né? Em vez daquela brincadeira, né, de passos de formiguinha ou passos de elefante que a gente brincava quando a gente era criança, a gente vai estar num passo um pouco mais largo, porque a gente já tem um pouco mais da noção do que realmente importa e por que a gente realmente está nessa vida, qual é a nossa real finalidade nessa existência, né?
continuando o texto do item 17, ele diz que ainda tem que suportar provas, ou seja, a gente não vai estar isento de provas, a gente não vai estar isento de passar algumas dificuldades, né? Mas sem as pungentes angústias da expiação, ou seja, a gente não vai ter mais esse sofrimento de forma tão forte que a gente tem hoje em dia, né? A gente está naquele momento de transição, né? De provas e expiações para mundo de regeneração. Então, nesse momento aqui, nesse espaço de transição, vamos chamar assim, é onde a gente está sentindo mais ainda as nossas dores morais, é onde a gente está aprendendo realmente como fazer o bem, de que forma fazer o bem, que é importante fazer o bem, pensar no outro. Então, assim, como a gente ainda tem muito do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo falando alto, a gente tem um sofrimento também maior, né? E como a gente tem muitas coisas a acertar ainda do passado, essa angústia ainda existe, né? Ainda é forte, da nossa expiação. Comparados à Terra, esses mundos, os regeneradores, são bastante ditosos e muito dentre de vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Então, se a gente for pegar e comparar o que é hoje a nossa vida aqui na Terra, né, com o que será na nossa vida no mundo de regeneração, a gente já vai estar muito feliz, já vai ser muito bom, né? A gente já consegue visualizar, por exemplo, mesmo nesse momento que a gente está de transição, quando a gente vê notícias boas na TV, são difíceis, eu sei, mas quando a gente vê notícias boas, né? Pessoas que fizeram o bem para o outro por N situações, a gente já consegue sentir assim, poxa, tem uma esperança no fim do túnel, né? Então a gente já consegue visualizar como vai ser bom todos pensarem um no outro, né? Como a gente espera, como é que vai ser tão bonito esse companheirismo, né? Esse amor na prática, né? Que a gente vai viver lá no mundo de regeneração. Mas esse texto, o 16, o 17 e o 18, ele é assinado por Santo Agostinho. E ele diz assim: mas nesses mundos ainda falível é o homem, ou seja, a gente ainda pode falhar. A gente não está com a nossa moralidade, com o nosso conhecimento totalmente definido. A gente ainda pode cair, vamos chamar entre aspas, tá? Tentações. Então, a gente ainda pode cair em erro. Esse mundo, né? O homem ainda é falível. E o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Ou seja, não quer dizer que não vai ter mais nada de ruim no mundo de regeneração, de que não vai ter mais o mal. Pode até existir, vai existir, mas a gente não vai dar mais tanta importância a ele, a gente não vai ligar mais tanto, né? Mas como ele existe, a gente ainda pode falhar. Não avançar é recuar. Então, quando a gente escolhe não falar nada, não se posicionar, a gente está andando para trás. A gente não está caminhando para frente como a gente espera. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Ué, Tatiana, então o espírito vai retrogradar, vai voltar atrás? Não, não é isso. Não é que o espírito vai voltar atrás. É que a gente não vai se encaixar mais naquele mundo. Então, a gente vai ser convidado a se retirar e vai voltar para onde a gente se encaixa. E aonde a gente vai se encaixar? No mundo de provas e expiações, onde o mal ainda domina. Então, São Agostinho termina de uma forma linda, dizendo assim: contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Ou seja, ele está falando para a gente prestar atenção em tudo que acontece no mundo, no universo, né? A abóbada azulada é o nosso céu, de inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, as estrelas, né? Os planetas que estão ali.
Indagai a vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. É muito bonito, é poético, mas quando a gente fala assim, pedir-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio, ele está dizendo o seguinte, que a gente peça a Deus que um mundo regenerador que a gente possa ir para um mundo regenerador. Mas a gente só vai para um mundo regenerador, a gente só vai conseguir sair desse momento de expiação da Terra quando a gente conseguir educar os nossos sentimentos, educar a nossa atitude, educar o nosso viver. Então, quando a gente pedir a Deus esse mundo regenerador, saibamos que Deus vai nos dar as respostas através de dificuldades para a gente poder passar, né? De situações para a gente aprender, para a gente colocar em xeque aquilo que a gente está dizendo que já é capaz de modificar, já é capaz de ser melhor. Então, que a gente saiba olhar essas oportunidades que vão aparecer para a gente, que certamente vão aparecer, mas que a gente saiba aproveitar essas oportunidades de alguma maneira, que a gente consiga, então, colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo no Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina espírita de uma forma geral, e que a gente saiba aplicar no nosso dia a dia esses ensinamentos. Hoje, né, é uma ótima oportunidade da gente aprender isso, né? Todos os dias a gente tem oportunidade de aprender a ser melhor, a colocar em prática o ensinamento do bem, o amor ao próximo, a caridade. Então, para terminar o nosso breve estudo de hoje, eu queria deixar uma pergunta para a gente parar e pensar, né? O que hoje eu fiz para me levar para o mundo de regeneração? O que hoje eu consegui fazer de melhor, ou o que eu posso hoje fazer de melhor para me levar para o mundo de regeneração? Que Jesus possa nos abençoar, possa permitir que a gente continue juntos, estudando, aprendendo cada vez mais. E eu convido vocês a lerem o Evangelho, o capítulo 16, capítulo 3, item 16, 17, 18, Mundos Regeneradores, para que a gente conheça mais e possa aplicar mais ainda no nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a todos nós, um ótimo dia a todos, fiquem na paz.